Boa noite, graça e paz. Estamos chegando aqui para mais um culto, mais uma live. E eu quero já dar as boas-vindas à irmã Hilda. Boa noite, amada. Irmã Vera, boa noite, minha cunhada. Ana Júlia, boa noite, Ana Júlia. Irmã Kátia, que bom, graça e paz, tudo bem? Vamos chegando, nós vamos dando início aqui, família Monteiro, irmão Cláudio, irmã Ziane, irmã Alice, Daniel, Samuel, Isaías, família abençoada, diaconisa Fê, diaconisa Sandra, graça e paz, aleluia. Estamos aqui, amados, mais essa noite para estudarmos um pouco da palavra e para termos um tempo de comunhão. Eu quero aproveitar nesse momento e compartilhar com os irmãos, né? A irmã Fátima também está chegando, irmã Adelaide, Igor, fala abençoado, graça e paz, né? A pastora também já está por aqui, aleluia, Josiane. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. A primeira é que eu no domingo estive visitando a irmã Noemi, que é a esposa do nosso presbítero Natanael, e ontem a irmã que tinha saído, né, no sábado, na sexta-feira para o quarto, saiu do CTI, ontem ela retornou para o CTI. O caso dela esperou um pouco mais de cuidados, então eu queria pedir que os irmãos estivessem orando mais uma vez, continuassem orando pela irmã Noemi, para que o Senhor abençoe. A irmã Noemi que tem problemas na perna, né? Ela tem uma ferida na perna e ali os antibióticos, parece que está havendo uma resistência, né, à ação dos antibióticos. Então, para que o Senhor possa estar abençoando e agindo também nessa situação, abençoando o presbítero Natanael, dando a ele sabedoria nesse tempo, paz no seu coração, não é? Mary, boa noite, Mary, como é que vai? Graça e paz. Diaconisa Alice já entrou aqui, ó, no celular dela também, aleluia. Diaconisa Ana Cláudia. Quero compartilhar aos irmãos que eu também ontem estive visitando a Bruna que é filha da irmã Silvia. Ela está internada no hospital aqui pertinho, o Hospital São Mateus, e ela está com problemas renais, né? E não é pedra, não é cálculo renal. Então ela estava se tratando em casa, mas também houve a necessidade dela internar. Então ela está aqui pertinho, eu visitei e a gente orou por ela lá. Queria que você estivesse lembrando de orar pela Bruna, filha da irmã Silvia. A minha sobrinha neta do meu irmão, para todos aqueles que têm orado por ela, a Gabriele, ela fez a quimioterapia, deu início e está reagindo bem, mas ainda está no CTI. Inclusive hoje eu fiquei na expectativa de, se ela saísse do CTI, de eu ir lá fazer uma visita a ela, ver como ela está e fazer uma oração com ela lá. Então queria que você estivesse orando. Quero agradecer aqueles que oraram pela Ziane. A Ziane essa semana fez um exame que tinha que fazer e não tem nenhum problema grave. Talvez, né, o que estava acontecendo com ela, talvez seja até por conta do estresse desse momento, né, da realidade em que vivemos, mas graças a Deus ela não tem nenhum problema crônico, nenhum problema maior. Contudo, vamos continuar orando por ela, pela família do irmão Cláudio, no nome do Senhor Jesus, amém? E a Jéssica já chegou aqui também. A Jéssica está no trabalho uma hora dessa, aleluia, glória a Deus, né? Então hoje ela não conseguiu chegar em casa a tempo do culto, mas louvado seja o nome do Senhor, ok? Então, hoje nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Queria que você já fosse deixando a sua Bíblia aberta aí, um texto, né, que muitas pessoas já deixam aberta a Bíblia na sua casa. Salmo 23 será o texto que nós vamos utilizar nessa noite para estar ministrando a palavra do Senhor, ok?
Queria que você estivesse abrindo o seu coração, estivesse aí se assentando, tomando o seu lugar aí na sua casa, no nome do Senhor Jesus. E se você quiser contactar alguém, esse é o momento. Ligue para alguém, passe uma mensagem para alguém, para que ele possa estar entrando em contato conosco aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou beber uma aguinha. Hoje nós estamos aqui com a casa um pouco mais silenciosa, porque os nossos netos foram passar alguns dias na casa da avó materna, paterna, melhor dizendo. Então, a casa aqui está um silêncio, né? O Bidu está reinando aqui tranquilamente, passeando pela casa, está tendo toda a atenção e todo o cuidado, aleluia, né? Amém. Glória a Deus por isso. Salmo 23, melhor dizendo, né? Os salmos, amados, eles não têm capítulos, né? Os salmos, o livro dos salmos, ele é composto de salmos completos. Então, a gente quando se refere ao salmo, a gente se refere a ele dizendo o número do salmo. Então, o Salmo 23, ok? Ele tem versículos. Então, o Salmo 23 nós vamos estar usando. Eu quero orar com você nesse instante. Deixa eu ver, tem mais gente que entrou aqui. Ana Aparecida, seja muito bem-vinda, Ana. Deus abençoe a sua vida, ok? No nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando, dando início à nossa mensagem nessa noite. Senhor, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez nós estamos aqui diante do Senhor, como igreja, reunidos, Pai, através da live, mas estamos reunidos no mesmo Espírito, que é o Teu Espírito. Pai, abençoa, nos fala conosco nessa noite, abre o nosso coração, gera fé em nós. Pai, nós oramos, Senhor, por aqueles que nós citamos aqui, que estão enfermos, te pedimos a Tua bênção sobre a vida da irmã Noemi, a Tua bênção sobre a vida da Bruna, a Tua bênção, Senhor, sobre a vida da Gabriele, a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que estão enfrentando algum tipo de enfermidade. Lembramos da dona Gertrudes, lembramos da nossa querida irmã Célia. Vai ao encontro, Senhor, abençoa. Oramos, Senhor, por aqueles que já trouxemos o nome aqui, o Senhor Fernando, que é o pai da diaconisa Fernanda. Pai, abençoa. Continuamos clamando por cura, continuamos pedindo a Tua intervenção, continuamos, Senhor, pedindo que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder e possa estar liberando uma palavra de cura. Aqueles, Senhor, por quem já oramos, que estão com Covid-19, que são familiares, amigos de membros da nossa igreja, te pedimos a Tua cobertura, te pedimos o teu favor, o Teu milagre, no nome do Senhor Jesus, que em breve, Pai, possamos estar dando testemunho aqui. Te agradecemos porque a irmã Ziane trouxe a notícia, Pai, de que ela não está com nada grave, com nenhum problema crônico, mas, Senhor, talvez seja até motivo de estresse. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre ela, sobre a sua casa, sobre a sua família, que a Tua bênção envolva todos nós, Senhor, que estamos vivendo esse tempo de tanta, Senhor, adversidade, de tanto descontrole, desconforto, insegurança. Que a bênção do Senhor nos envolva e nos dê a Tua paz, no nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra hoje seja clara para nós, que a Tua palavra hoje fale conosco, Senhor, de uma forma poderosa. No nome do Senhor Jesus, é a nossa oração e a nossa expectativa está no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero, nessa quarta-feira, hoje e na próxima, estar ministrando uma palavra no Salmo 23. Esse salmo tão bonito, é uma poesia, é um salmo de Davi. Hoje nós vamos falar dos 3 primeiros versículos. Então eu queria já ler com você, Salmo 23, do verso 1 até o verso 3. Posso ouvir um amém? Aleluia! Olha que eu ouvi daqui, hein? O da Josiane pelo menos eu ouvi. Glória a Deus. Diz assim o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. A palavra de Deus é uma palavra que se renova. Quantas vezes você já não leu essa passagem? Quantas vezes você já não meditou nessa passagem? Mas eu quero crer que o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite. Amém? Antes de eu começar a ministrar, eu queria que você nos ajudasse fazendo duas coisas. A primeira é que você dissesse para nós se o som está chegando bem aí, se você está nos ouvindo com clareza, ok? Se o som do louvor está mais alto, tá mais baixo, ou se está bom, se não precisa mexer em nada, se a minha voz está audível para você, tá? E a segunda coisa é aquilo que nós temos feito aqui sempre. Perdão, quer pedir a você que mande o seu pedido de oração, para que a gente possa no final aqui estar orando pelos pedidos de oração, clamando ao Senhor, no nome do Senhor Jesus, ok? Estão conosco aqui também a irmã Silvia. Irmã Silvia, compartilhei aqui ainda há pouco sobre a sua filha, Bruna, tá? Nós estamos orando por ela, então, em nome do Senhor Jesus, transmito o nosso abraço a ela. Está conosco também aqui o Paulo Santana. Deus abençoe, Paulo, no nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, segundo a tradição judaica, esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava num oásis totalmente cercado por tropas de um rei inimigo. É interessante como muitas vezes, eu digo isso porque eu mesmo já pensei assim, quando a gente lê a Bíblia, a primeira impressão às vezes que nós temos, sem nós olharmos para o contexto histórico, sem nós olharmos para a vida de quem escreveu, do que estava acontecendo no momento que escreveu, é nós acharmos que a pessoa, primeiro, é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa melhor do que nós, e segundo, que essa pessoa estava num momento assim, bem tranquilo, bem agradável, e foi tocada pelo Espírito Santo, e então começou a escrever algo para nós. Mas a tradição judaica dá conta de que certamente Davi estava num ambiente hostil no momento em que escreveu esse Salmo 23. E quando a gente olha para o texto, ele falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu não tenho como pensar que Davi não estava se utilizando da sua própria experiência de vida para transcrever esse texto aqui para nós. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Davi, olhando para a sua vida, a sua experiência, aproveitou detalhes, características da sua própria realidade de vida para tanto estar pensando e repensando a sua vida e o agir de Deus na sua vida, como também para passar para nós algum ensinamento, alguma direção. Porque talvez, certamente, Davi ali estava se lembrando das vezes em que ele mesmo havia levado as ovelhas que ele cuidava e que eram de seu pai para algum poço, para algum oásis. E Davi, então, ali naquele ambiente, ainda que hostil, cercado por uma tropa ou por tropas inimigas de um rei inimigo, Davi ali ele se vê diante de uma situação até mesmo que ele conhecia, que era algo que ele entendia, era algo familiar a ele. Porque quantas e quantas vezes Davi não fizera isso? Cuidando das ovelhas de seu pai, levava elas para beber água, colocava elas num lugar tranquilo, levava elas para um lugar de pasto, aprazível, pasto verdejante. Quantas vezes ele mesmo não fez isso? E o rei Davi, ele começa dizendo exatamente o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Eu fico imaginando Davi, nesse ambiente, Davi ali naquele lugar, apesar da atmosfera contrária,
Davi num momento de contemplação e de solitude. Porque, amados, muitas vezes nós, quando estamos diante de situações adversas, a nossa primeira atitude e a nossa primeira reação é nos debatermos, né? Por exemplo, uma pessoa que cai no mar ou cai dentro de uma piscina cheia de água e ela não sabe nadar, a primeira reação, que é natural isso no ser humano, né? Que é de salvar a sua vida, é de se debater, de tentar sair daquela situação. E quantas vezes eu e você não fizemos isso? Quantas vezes você, na sua trajetória, apertado pela questão financeira, com dívidas, né, imprevistos que surgiram, você não se valeu de um empréstimo bancário, não se valeu do cartão de crédito, não se valeu do cheque especial, não se valeu até mesmo de um agiota para resolver momentaneamente aquela emergência, aquela situação adversa. São, se é que você me permite usar essa expressão, não sei nem se ela existe, são as debateções da vida. Né? É a gente se debatendo, tentando resolver. E quando eu começo a ler esse salmo, a impressão que eu tenho é que não está aqui, apesar dessa situação, desse cenário adverso, apesar de Davi estar num lugar rodeado por inimigos, eu percebo Davi aqui numa situação de tranquilidade, numa situação de contemplação, numa situação de solitude. Meu amado e minha amada, eu quero começar nessa noite dizendo para você, não importa o fato de nós estarmos no meio de uma pandemia, não importa o fato de você estar diante de uma situação financeira caótica, não importa o fato de você estar com a sua saúde debilitada, não importa o fato de você estar com a sua realidade familiar conturbada, não importa. Descanse no Senhor. Sabe, Davi me mostra aqui que é possível, é possível. E daqui a pouco mais nós vamos ver por que isso é possível. A contemplação e a solitude, elas trazem para nós clareza. Essa que é a verdade. Na maioria das vezes, quando nos encontramos diante de situações adversas, né, o nosso instinto de sobrevivência, ele diz e dita para nós que nós temos que fazer alguma coisa. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, a verdade é que nós vemos que muitas vezes Deus, através da sua palavra, está dizendo para nós, como ele disse através do salmista lá no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Davi estava num local cercado por inimigos, mas Davi ali teve a tranquilidade de dizer, de pensar, de meditar, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, eu não preciso fazer, eu não preciso reagir. Sabe, queridos, muitos de nós, nesse tempo que se chama hoje, nós somos 99% reativos e 1% proativos. Quando nós deveríamos ser mais proativos do que reativos. Proativo é aquele que age sempre antes, é aquele que age sempre na direção de buscar algo, né? De estar vivendo uma realidade, de estar construindo uma história, de estar desenvolvendo uma situação. E o reativo não, o reativo é aquele que vai vivendo, espera que as coisas aconteçam, espera que as adversidades venham, espera que o caldo entorne, espera que a situação fique adversa para aí então fazer alguma coisa. Então, a Bíblia mostra para nós que na maioria das vezes o que nós temos que fazer é esperar, porque o Senhor é o nosso pastor, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa. Sabe, hoje, quando a gente olha, se você olhar com um pouco de cuidado, né, para a vida da nossa sociedade nesse tempo,
todos querem ser os pastores das suas vidas. Filhos querem ser os pastores da sua vida. As esposas, querem ser os pastores da sua vida. Os maridos querem ser os pastores da sua vida. Não se esqueça que nós estamos aqui falando de um contexto onde o rei Davi, que antes de rei era pastor de ovelhas, ele está citando algo que tinha a ver com aquilo que ele fazia, com o fato de cuidar de ovelhas, com o fato de conduzir ovelhas. Ou seja, o pastor, aquele que está se referindo aqui, é claro que ele está falando de Deus, mas ele está comparando Deus ao pastor de ovelhas. Aquilo que ele tinha como experiência. Né? Ele está dizendo, em outras palavras, que Deus é que é o nosso pastor, é Ele quem cuida de nós. É Ele quem vai nos conduzir. Mas a verdade, amados, é que, além de hoje todo mundo querer ser pastor da sua vida, só existe um pastor. E é esse pastor que nós devemos buscar, é esse pastor que nós devemos ouvir, é a esse pastor que nós devemos nos quedar aos pés dele. Se você quiser olhar comigo, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 11, diz assim, olha que coisa linda. Eu sou o bom pastor. É Jesus falando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo vir, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e desperta. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aí Jesus reforça, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Davi aqui, amados, no meio dessa situação hostil, desse vento contrário, Davi para ali, naquele momento, tem um tempo de contemplação, de solitude, e ele então cai em si e diz, eu não preciso me desesperar e me arvorar, porque o Senhor é o meu pastor. E por ele ser o meu pastor, nada me faltará. Sabe, Davi está diante daquele cenário dizendo, eu não preciso me desesperar. Meu amado e minha amada, você não precisa se desesperar. Pastor, talvez você diga, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o senhor não sabe os problemas que eu tenho. Sabe que nós vivemos num tempo onde todo mundo tem problema, e o problema de todo mundo é maior do que o dos outros. Mas a verdade é que cada um sabe aonde está apertando o sapato, qual é o calo que dói. Não se desespere, é possível não se desesperar. Por quê? Porque você é melhor que os outros? Porque você é mais inteligente? Porque você tem um poder psicossomático, psicológico melhor do que outros? Não! Porque você tem um pastor. E não é esse pastor que Davi está falando, não é o pastor Hudson. É o pastor que é Senhor dos Senhores, que é o Deus Todo-Poderoso. Sabe, em contrapartida, porque ele está no momento ali, apesar de, diante de uma adversidade, diante de uma situação totalmente contrária, ele mostra para nós que além de ter um pastor, em contrapartida, ele olha para si e se vê como ovelha. Veja que Davi fora pastor de ovelhas, já havia sido ungido rei, e aqui ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Em outras palavras, Davi está reconhecendo, eu sou uma ovelha. Nesse tempo, queridos, reconheça isso, você é uma ovelhinha do Senhor. Queremos ser assim. Né? Quando eu assisto com meus netos aqui, alguns filmes, sim, principalmente de super-heróis, né? E nós estamos saindo aí de um momento onde, no início desse ano, estrearam muitos filmes de super-heróis, Guerra Infinita, dos Vingadores e tudo mais, não é? Temos agora em evidência até super-heroínas, porque por causa da ênfase na força e no vigor feminino, e o fato é que nós acabamos sendo tomados por isso.
Queremos ser super-heróis, queremos ser superstar, queremos ser reconhecidos, queremos ser ovacionados, queremos ser benquistos por onde quer que passemos. Mas a Bíblia mostra para nós, amados, que no momento do furor, no momento do revés, no momento da adversidade, o melhor que pode nos acontecer é nos reconhecermos como ovelhas. Sabe por quê? Porque a ovelha fica totalmente entregue. Olha o que Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No verso 2, ele me faz repousar, leva-me para junto das águas. Verso 3, guia-me pelas veredas da justiça. A ovelha, ela fica entregue. A ovelha não se debate, a ovelha não esperneia. A ovelha, ela fica aguardando, a ovelha se submete. Esse tempo, amados, é o tempo de nós reconhecermos que somos ovelhas e nos submetermos ao nosso bom pastor, aquele que deu a vida dele por nós. Estamos aí num momento em que as pessoas querem defender ideologias políticas, em que as pessoas querem defender o seu dinheiro, em que pessoas querem defender os seus bens, em que pessoas querem defender as suas coisas. Davi estava num oásis, sim, mas cercado por uma tropa inimiga, de um rei inimigo, mas ali, naquele ambiente, Davi se coloca numa situação de contemplação e de solitude, o que traz clareza para ele. Davi se aquieta. E veja, irmãos, que o rei Davi é alguém que sabe o que está dizendo. Porque Davi foi alguém que passou por muitos reveses, foi perseguido durante muitos anos pelo rei Saul. Foi alguém que os irmãos não o viam com bons olhos. Foi alguém que teve inimigos dentro do seu reinado. Davi, então, ele reconhece em primeiro lugar que ele tem um pastor. Logo, ele se reconhece como ovelha. E ovelha se submete, ovelha se deixa conduzir, ovelha come o que lhe é proposto, ovelha recebe o cuidado, ovelha desfruta a proteção. Nessa noite, se essa mensagem tem que ter um tema, o tema seria: desfrute do repouso. Sabe, queridos, vivemos um tempo onde as pessoas estão procurando muitas coisas. Quantas pessoas não começam um ano preparando as férias do final de ano? Quantas pessoas? E eu pergunto a você que está comigo nessa live, nessa noite, né? Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Irmã Célia chegou, Diaconisa Valéria, Irmã Vilma, Deus abençoe a vida de vocês. Quantos de nós aqui já não tivemos, isso é até tema de um filme que eu já vi uma vez, férias frustradas? E interessante que na maioria das vezes, ou em quase todas as vezes, quando nós nos programamos para tirar férias, quando nós buscamos um lugar para férias, qual é o nosso pensamento e o nosso entendimento? Eu preciso descansar, eu preciso repousar, eu preciso parar um pouco. Mas quantas vezes você foi para as férias e as suas férias foram mais desastrosas do que o dia a dia que você tinha na sua casa, no seu trabalho, na sua realidade? Quantas vezes nas férias você não se aborreceu mais do que em casa? E eu vou te dizer por que isso. Porque as férias são coisas que nós buscamos. O carro somos nós que compramos. A casa somos nós que compramos. O guarda-roupa somos nós que renovamos. Os móveis somos nós que adquirimos. Davi está falando aqui de uma situação onde nós devemos entender que nós devemos ficar na posição de ovelha, ou seja, de nos submetermos, de nos deixarmos conduzir, de comer aquilo que é trazido para nós, de receber o cuidado, de desfrutar a proteção. Sabe, queridos, Davi também, ele se via como uma ovelha nas mãos do verdadeiro pastor. É possível desfrutar do repouso quando nós entendemos que temos um pastor e que dele nós somos apenas ovelhas.
Seja a ovelha nesse tempo. Não se arvore, não se desespere, não tente resolver, não tente dar um jeito. Davi começa o texto dizendo: o Senhor é o meu pastor. E logo na segunda frase do primeiro versículo ele diz: nada me faltará. Veja que interessante, Davi, como eu disse no início, estava num oásis cercado por tropas inimigas, de um rei inimigo dele. Mas ali, Davi diz: nada me faltará. Como Davi expressa isso? É porque, na verdade, amados, esse nada me faltará não significa que nós não vamos ter problemas, lutas, adversidades, inimigos, contrariedades, não. Sabe, o nada me faltará não significa ausência de escassez, mas significa suprimento no tempo, na medida certa. Davi estava ali no momento hostil, passando por uma situação de adversidade e de perigo. Mas exatamente naquele momento, o pastor dele estava sobre a sua vida. Davi entendeu, Davi percebeu. E amado, em nome do Senhor Jesus, eu não estou aqui ministrando para você uma palavra de miséria, de escassez, de louvor às dificuldades, não. Mas nós precisamos entender que, ao contrário do que muitas pessoas por aí dizem, e isso não é só na igreja, a sociedade fala isso, precisamos ter, precisamos conquistar, precisamos possuir, amém. Se você puder ter, conquistar, possuir, amém. Mas saiba também de uma coisa: as adversidades, a perda, a falta, tem o seu valor pedagógico. Quando nós passamos por reveses, esses reveses nos ensinam, eles nos fortalecem, eles nos fazem amadurecer. Por exemplo, nesse tempo, pandemia, distanciamento social, fique em casa, quantas pessoas nesse tempo já não estavam mais valorizando coisas básicas, como uma refeição, todo mundo sentado à mesa na mesma hora? Quantos de nós já não estavam mais valorizando um tempo juntos para conversar fiado, jogar a conversa fora? Quantos de nós já não valorizávamos mais o tempo de ficar em casa? Quantas pessoas não passavam a maior parte do seu tempo na rua? Ia para o trabalho, saía para a faculdade, para a escola, para o curso, para o shopping, para a casa do amigo, para a casa do colega, passear, andar na beira da praia, correr no calçadão, dar a volta ao redor da praça e só chegava em casa para tomar banho, comer alguma coisa e dormir. Hoje, todos estão vendo como é bom estar em casa, reunido em família, como é bom saber que nós temos um lar. Davi está mostrando para nós aqui que quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não está falando de ausência de escassez, de ausência de problema, de ausência de adversidade, de ausência de falta, não. Mas ele está dizendo que, ainda que você tenha essas adversidades, o Senhor é sobre a tua vida, o Senhor é contigo, Ele não te deixa, você não está só. E como eu disse, as adversidades, as faltas, a escassez nos ensinam, nos fortalecem e nos fazem amadurecer. Quando a gente olha para a realidade de Jó, Jó é um livro que tem 42 capítulos. No capítulo 42, Jó libera uma expressão fantástica. Quando Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque os olhos de Jó contemplavam o Senhor, porque Jó passou por adversidades, porque Jó teve dificuldades, porque Jó teve perdas. Então, meu amado e minha amada, eu não estou ministrando para você uma palavra de perda, de miséria, de desgraça, me perdoe a força dessa expressão, não. Mas se você passar por algo, se você sofrer algum revés,
Não se esqueça, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. E aqui, para concluir esse ponto, eu vejo duas coisas muito importantes. A primeira delas é essa questão de que a adversidade, o revés, ele tem o seu valor pedagógico. A segunda é que prosperidade, né, nós que vivemos nesse tempo, onde se fala muito sobre prosperidade, onde se bate muito forte na tecla do eu preciso ter, eu vou valer o que eu tenho, você vale quanto você tem. Prosperidade não é ter tudo. Veja que aqui Davi estava numa situação onde ele não tinha tudo ali. Ele ali estava refém dos inimigos que estavam ao redor do lugar onde ele estava. Ele era refém. Prosperidade não é ter tudo, mas é ter sempre. Quando ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele não está falando que porque Deus é o nosso pastor nós vamos ter tudo, não. Ele está dizendo, nós vamos ter sempre. Porque, amado, se você olhar, se o contexto desse salmo era que Davi estava num oásis, cercado por uma tropa inimiga, ele estava cercado, é verdade. Mas o texto mostra para nós que ele não foi atacado. Você pode estar cercado pela pandemia, você pode estar cercado por inimigos, você pode estar cercado por adversidades, você pode estar envolvido em muitas situações contrárias. Mas a Bíblia nos garante que o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos abençoa e Ele nos protege. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Você lembra do maná? O maná, né, Deus fazia cair o maná do céu. E a determinação que Deus dava para o povo era de que eles deviam pegar a quantidade suficiente para cada dia. Algumas pessoas, o texto bíblico vai dizer que elas pegavam um pouco mais. No dia seguinte, quando iam ver, estava podre. Por quê? O Senhor sabe o que nós precisamos, qual é a nossa real necessidade. Então, o nada me faltará não tem nada a ver com ter tudo, ter em abundância, ter bastante, mas ter sempre. E ele fala para nós aqui, né? No verso 2 ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Eu não sei no que você tem pensado nesse tempo. Eu não sei quais são as suas preocupações, quais são as suas aspirações. Mas veja que Davi aqui, amados, Davi aqui, ele não está falando de livramento. Davi aqui está dizendo que ele estava ali naquele ambiente hostil, contrário, mas ali ele entendeu que ele tinha um pastor, ele compreendeu que ele era apenas uma ovelha, e o que ele tinha que fazer era ficar disponível para o seu pastor, porque o seu pastor, apesar de não ter lhe dado naquele momento, né, livramento contra o inimigo que estava o cercando, o Senhor estava com ele, e o Senhor deu para ele o que ele mais precisava, pastos verdejantes e águas de descanso. Não sei o que você pensa que você precisa, não sei o que você pensa que você necessita. Sabe, queridos, nós somos tão volúveis, a gente come mais do que o que necessita, a gente come mais do que o que é para comer. Quantas vezes você não sentou à mesa, comeu, e no final você pensou, chegou à conclusão, comi demais. Quantas vezes você comprou roupas demais? Quantas vezes você comprou sapatos demais? Você, minha amada irmã, que está aí participando comigo, quantas peças de roupa você tem no seu guarda-roupa que você não utiliza? Quantos móveis você tem na sua casa que você não utiliza? Há pessoas que têm móveis ou eletrodomésticos duplicados e porque tem duplicidade, usa às vezes como armário. Quando na verdade na sociedade, às vezes bem perto de nós, dentro da própria igreja, às vezes tem uma pessoa que não tem um micro-ondas, você tem 2. Tem uma pessoa que não tem uma geladeira, você tem 2. Tem uma pessoa que não tem um carro, você tem 2.
Tem uma pessoa que não tem um par de sapatos, você tem 20. Nós somos assim. O Senhor, Ele sabe do que nós precisamos. Precisamos de pastos verdejantes e águas de descanso. Porque Davi aqui estava no momento em que ele estava se vendo na situação que ele proporcionava para as suas ovelhas. Pastos verdejantes e água de descanso. O que mais uma ovelha precisa, senão de pastos verdejantes e águas de descanso? O mundo diz que você precisa de muitas coisas. O mundo diz que você precisa de um celular, você não pode viver sem ele. O mundo diz que você precisa de uma televisão, você não pode viver sem ela. O mundo diz que você precisa de um carro, você não pode viver sem ele. Só que aí nós pegamos o que o mundo nos diz e nós acrescentamos. Quantas pessoas não têm 2, 3 celulares? Quantos celulares você tem na sua gaveta guardados? Quantos televisores você tem na sua casa? Tem gente que tem aparelho de televisão na cozinha, no banheiro, enquanto há pessoas que não têm um aparelho sequer. Nós somos assim, amado. O Senhor, o fato de dizer aqui, nada me faltará, não é que nós vamos ter tudo, mas nós vamos ter sempre. É por isso que nós podemos todos os dias declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E ele, no versículo 2, ele começa dizendo no 2, ele me faz repousar. E aqui, amados, é algo que eu queria que você prestasse muita atenção, mais um pouquinho até do que você já prestou até agora. O texto é claro, não precisa de exegese, de hermenêutica, não precisa estudar grego, hebraico, é só você ler o que está escrito aqui e pensar o que está aqui. Ele me faz repousar. Porque nós pensamos que nós podemos fazer alguma coisa para melhorar a nossa situação, para melhorar a nossa vida. Porque, como eu disse já até aqui, nós somos condicionados a achar que ficaremos melhores se ganharmos mais, se comprarmos mais, se adquirirmos mais, se conquistarmos coisas materiais mais. Mas o fato, amados, é que nós não somos o que temos, mas nós somos o que há dentro de nós. E o texto, eu disse aqui, Davi está no lugar cercado. Mas mesmo cercado naquele ambiente por uma tropa inimiga, o Senhor dava a Davi repouso, descanso. Ele diz, ele me faz repousar. Leva-me para junto de águas de descanso. Davi deve ter se lembrado aqui, amados, da ocasião em que ele enfrentou o leão e enfrentou o urso para pôr em segurança suas ovelhas, para dar a elas uma sensação de repouso, de segurança, de livramento. Davi deve ter se lembrado disso nesse momento. E o Espírito Santo deve ter ministrado ao coração dele: Davi, se você, Davi, um homem falho, limitado, enfrentou um leão e um urso para dar descanso às suas ovelhas, o que não fará o teu pastor, o Senhor da tua vida por você? Não será esse exército que te cerca que vai destruir a tua vida, porque o Senhor é o teu pastor e Ele te faz repousar. Enquanto, amados, muitos estão desesperados em busca de sossego, Davi estava ali cercado, mas desfrutando daquilo que só Deus pode dar: repouso. Há uma canção antiga que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. A Bíblia, e é o salmista também que vai nos dizer isso lá no Salmo 37, descansa no Senhor e espera dele. Davi, amado, ele estava repousando no Senhor, e não é porque ele estava fazendo isso, mas era o Senhor que estava dando a ele repouso. É o Senhor que nos dá repouso.
É o Senhor que nos leva para as águas de descanso. É o Senhor. Quanto mais distante do Senhor, menos descanso temos. Quanto mais distante do Senhor, menos repouso temos. Sabe, amados? O seu descanso, o seu repouso estão no Senhor. E o texto continua dizendo mais. Davi, ele diz aqui, ó, no verso 2, leva-me para junto das águas de descanso. E no verso 3, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, Davi entendeu, porque certamente, amados, talvez, né, para alguns de nós, em momentos de adversidade, é o que acontece. Eu sou pastor e eu faço aconselhamento, né, dou gabinete para pessoas, e as pessoas, quando estão no momento de adversidade, no momento de revés, a maioria das pessoas não entendem, a maioria das pessoas não compreendem, não aceitam, e elas ficam, poxa, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Davi aqui não questionou o fato dele estar num ambiente cercado, rodeado por inimigos. Mas Davi aqui, ele, olhando para a situação, ele disse, ele leva-me para junto das águas de descanso e guia-me pelas veredas da justiça. Porque quando ele entendeu que Deus era o Senhor, era o pastor da sua vida, e que sendo Deus o pastor da sua vida, ele era apenas ovelha, Davi compreendeu que o lugar onde ele estava, a situação que ele estava vivendo, era um caminho que o Senhor havia traçado para ele. A ovelha segue o caminho que lhe é traçado. Porque o problema não está no fato de que perdemos, de que tivemos revés. O problema não está no fato do inimigo, das adversidades. O problema está no fato de que nós perdemos a nossa inocência. Perdemos, sabe, a ideia de que somos ovelhas e de que temos um pastor. Basta um problema, basta uma dificuldade, basta um revés, basta um ventinho um pouco mais forte. Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus deixa isso acontecer? Querido, em nome de Jesus, não importa o que você esteja vivendo. Ele te leva para junto de águas de descanso e te guia pelas veredas da justiça. Sabe, ovelha, amados? A ovelha não enxerga além ou mais do que 2 ou 3 metros à sua frente. A ovelha, ela precisa ser conduzida. Ou seja, é por isso que o pastor das ovelhas, ele vai à frente. Porque as ovelhas, e ele não vai muito à frente, ele vai no máximo 1 metro, 2 à frente das ovelhas, porque ali elas continuam olhando. E as que ficam lá atrás, elas seguem as que estão imediatamente na sua frente. O pastor vai à frente mostrando o caminho. Se nós começarmos a pensar e a entender que todo revés, todo problema, toda adversidade, todo inimigo é um descuido de Deus, é um descaso de Deus, é um esquecimento de Deus, é um plano mal elaborado por Deus, onde é que nós vamos parar? A Bíblia vai nos dizer, e é Paulo quem diz isso, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós não sabemos, amados, o que nos aguarda lá na frente. Por isso, como ovelhas, temos que seguir o caminho que nos está sendo proposto. Não importa se surgem inimigos, se surgem pandemias, se surgem adversidades. Em outras palavras, Davi está dizendo aqui, Senhor, eu sei quem eu sou, sei quem tu és. Por isso, eis-me aqui. Sabe, me leva. Meu amado e minha amada, nesse tempo, se deixe levar pelo Senhor, se deixe guiar pelo seu pastor, se deixe conduzir, deixe o pastor mostrar a você a direção. E eu não estou falando de mim, do pastor Hudson, mas do supremo pastor, do bom pastor. Deixa ele te conduzir. Não fique tentando se arvorar, resolver o seu problema, dar um jeitinho, buscar uma ajuda, buscar uma solução. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará.
Ele te fará repousar em pastos verdejantes. Ele te levará para junto das águas de descanso. Ele refrigerará a tua alma. Ele guiará você pelas veredas da justiça por amor do nome dele. Hoje de manhã, já meditando nesse texto, nessa mensagem, eu logo depois fui ver algumas coisas na internet. Vocês sabem que eu não sou muito de ficar vendo essas coisas, né? E eu olhei, eu tenho um amigo meu, amigo da minha família, já congregou conosco numa outra igreja, e ele está morando em New Jersey, Nova Jersey, Estados Unidos. E ele botou no seu story uma coisa muito interessante, que tem tudo a ver com isso aqui que nós estamos falando, com isso aqui que Davi passa para nós, de que o Senhor é o nosso pastor, e como nosso pastor, nós devemos, como ovelhas, deixar ele nos conduzir. Esse meu amigo, que está lá em Nova Jersey, botou assim, antes de você dar o primeiro passo, saiba para onde Deus está apontando. Antes de você dar o primeiro passo, saiba para onde Deus está apontando. Quantos de nós, amados, não saímos por aí fazendo coisas, tomando decisões, né? Fazendo escolhas, sem sequer perguntar a Deus? Davi está dizendo aqui, o Senhor é o meu pastor, eu sou uma ovelha. É Ele que me leva, é Ele que me guia, é Ele que me conduz, é Ele. Se eu estou nessa situação, se eu estou nesse lugar, se eu estou nesse ambiente, se eu estou vivendo essa realidade, o Senhor me trouxe até aqui. E talvez você diga aí, bom, pastor, mas às vezes a gente pode fazer, sim, é claro. Mas eu estou falando exatamente aqui daqueles momentos, e nós sabemos que essa é a situação de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Era um filho, era um filho de 8, era o 8º filho, se não me falha a memória agora aqui, de Jessé. E Jessé, então, por ele ser um menino franzino, apesar da Bíblia dizer que ele era bonito, mas era pequeno, era menor, seus irmãos eram fortes, eram altos, foi escolhido para cuidar das ovelhas. Era o que ele fazia. Por isso que ele aqui tem essa visão, essa contemplação do Senhor como pastor e ele como ovelha. Porque ele era um pastor de ovelhas. E Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir Davi rei. Davi começou a ser perseguido porque foi ungido como rei. Davi começou a ter problemas depois que Samuel derramou o azeite sobre a cabeça dele e disse, a partir desse momento, você será rei de Israel. Assim como eu e assim como você. Temos algumas escolhas erradas, temos algumas coisas que fazemos que não nos levam, né, para uma boa situação, temos, mas quantas vezes nós passamos por algumas coisas que nós nos perguntamos, eu não fiz nada para isso, por que eu estou passando por isso? O Senhor, Ele nos leva, queridos. E ouça o que eu vou te dizer. Antes de nós chegarmos lá nas águas de descanso, certamente vamos passar por desertos, vamos passar por lugares áridos. Mas o essencial não é isso. O essencial é que, se temos um pastor e se somos ovelhas, o pastor irá à nossa frente, nos conduzindo nos lugares desertos, nos lugares áridos, até que cheguemos nas águas de descanso, até que entremos nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Desfrute do repouso, querido, no nome do Senhor Jesus. Você que está aí e a pandemia ainda não chegou na sua casa, talvez até você teve alguns familiares, parentes, mas na sua casa ainda não entrou, não chegou. Descanse, não se arvore, não fique desesperado, preocupado. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará.
Ele te faz repousar em pastos verdejantes, leva você para junto das águas de descanso, refrigera a tua alma, te guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dele. Não é porque você fez o que é certo ou porque você fez o que é errado, é por amor do nome dele. Não depende de você, depende dele. É graça. É graça. Davi, naquele momento, para a gente fechar nossa mensagem dessa noite, ele entendeu isso. As ovelhas são só ovelhas. Elas não fazem mais nem menos, mas elas têm do pastor o cuidado, justamente porque são ovelhas. Porque se um pastor não cuida bem das suas ovelhas, fica mal para ele. Ele que vai ser mal visto. Então, por amor do seu nome, por causa da sua reputação, por causa da sua posição, por causa daquilo que ele disse, daquilo que ele prometeu, ele nos leva às águas de descanso, refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dele. Desfrute, simplesmente desfrute. É ele quem te dá o descanso. Quantas pessoas não estão com a conta bancária abarrotada, estão no azul? Quantas pessoas não podem hoje comprar uma geladeira, um carro, uma televisão, uma bicicleta? Quantas pessoas hoje não poderiam doar 100 cestas básicas? Quantas pessoas hoje não poderiam, enfim, fazer tantas coisas? Mas isso não é o suficiente, estão frustradas, estão entristecidas, estão sem descanso, sem repouso. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará, você terá sempre, mesmo que o inimigo te cerque, mesmo que você esteja num ambiente hostil, contrário, nessa situação, o Senhor vai te fazer repousar, o Senhor vai te abençoar, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, pela tua palavra, que nos diz que nós temos um pastor, que nos diz que nós somos ovelhas. Senhor, nos conduza como ovelhas que somos. Leva-nos para as águas de descanso. Leva-nos, Senhor, para as veredas da justiça. Refrigera a nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a desfrutarmos do repouso que o Senhor confere àqueles que são seus. Tira de nós toda ansiedade, toda precipitação, toda preocupação exagerada, no nome de Jesus. E dá a nós, Senhor, cada dia mais alegria e satisfação por sermos ovelhas do bom pastor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, estamos chegando ao final aqui. Vamos ver aqui alguns pedidos de oração, como sempre fazemos. Nós temos aqui a irmã Célia pedindo por sua irmã. Nós vamos orar por ela mais uma vez, a Madalena. Diaconisa Valéria pede oração pela Kelly, que perdeu o pai e está em depressão profunda. Vamos orar pela Kelly, então, para que ela desfrute do repouso do Senhor. Pede também pela sua mãe, a dona Rita, que tem sentido o pâncreas inchado. Então nós profetizamos aí que esse pâncreas vai desinchar no nome do Senhor Jesus. A irmã Sandra pede oração por sua sogra, Dona Tereza, que se encontra acamada. Vamos orar pela Dona Tereza. A irmã Adelaide pede oração pela Sônia e sua família, pois seu esposo Rogério, porque oramos, faleceu de Covid. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Espírito Santo de Deus conforte, console a dona Sônia e toda a sua família. E o irmão Carlos pede oração pela sua saúde, pela saúde da irmã Solange, sua esposa. Então nós abençoamos a irmã Solange aí no nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, antes de nós orarmos, terminando o culto dessa noite, eu quero falar sobre a situação que está aí, né? Sobre a reabertura dos cultos.
até dia 15, que é segunda-feira, nós continuaremos com os nossos cultos online, ok? Com a nossa live. Então, tivemos o nosso culto hoje. Domingo pela manhã teremos a nossa live da escola dominical. A nossa juventude está tendo a live deles também. E à noite, às 19 horas, o nosso culto pela live também, ok? Na semana que vem, de acordo com o andamento, com tudo que nós vamos avaliar e vamos ver, nós então estaremos tomando um posicionamento para os próximos dias, a partir do dia 16, tá bom? Mas até o dia 15, que é segunda-feira, continuamos nesse mesmo processo aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria que você, na sua casa, eu não posso ver, mas o Espírito Santo pode, Deus vai contemplar. Queria que você, na sua casa, estendesse a sua mão, no nome do Senhor Jesus, como forma profética, de ministrar junto comigo sobre essas orações que estão aqui no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós nessa noite, Pai, como igreja, a Tua palavra diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. E como igreja, nós nessa noite levantamos as nossas mãos de maneira profética, Senhor, e abençoamos a vida da Dona Maria Madalena, irmã da nossa querida Célia. Vá ao encontro dessa mulher, cura em nome do Senhor Jesus, abençoa essa mulher, que a saúde dela seja restaurada. Nós liberamos uma palavra de cura, de saúde, de restauração no nome de Jesus. Também, Senhor, nós oramos pela Kelly, ela, Senhor, que está em depressão, porque perdeu o seu pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, leva ela, Senhor, para as águas de descanso. Refrigera a sua alma, Pai. No nome do Senhor Jesus, guia, Senhor, a Kelly pelas veredas da justiça. Tira ela, Senhor, dessa opressão. Tira ela, Senhor Deus, desse aperto no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Que essa perda, Senhor, seja sentida por ela, seja lamentada por ela, mas que essa perda, Senhor, não a faça retroceder, que essa perda, Senhor, a fortaleça, que essa perda, Senhor, a ensine algo nesse tempo, que essa perda, Senhor, a amadureça no nome de Jesus. Age na mente, age nas suas emoções, liberta ela no nome de Jesus. Oramos também, Senhor Deus, pela sogra da irmã Sandra, Dona Teresa, que se encontra acamada. Senhor, que assim como o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro, o Senhor possa estar enviando o teu anjo naquele lugar para liberar sobre a vida dessa mulher a cura, a restauração, no nome do Senhor Jesus. Oramos, Senhor Deus, pela Sônia, ela, Deus, que perdeu o seu esposo, Rogério. Senhor, que o teu consolo, o teu conforto esteja sobre ela, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, que ninguém mais lá sofra de Covid, que ninguém lá, Senhor, seja colocado na cama, mas que toda a família seja guardada, restaurada, abençoada, e que toda preocupação exagerada caia por terra, que a provisão do Senhor seja sobre essa família, no nome do Senhor Jesus, que a Sônia se sinta guardada pelo Senhor. Pai, oramos também, ó Deus, pela irmã Solange, pela sua saúde. O Senhor sabe o que está acontecendo com ela, então toca na tua serva, abençoa essa mulher, Pai, uma mulher ativa, atuante na tua obra, que a glória do Senhor se manifeste na vida dela. Nós repreendemos toda a enfermidade no nome de Jesus, e que todos, Senhor, se vejam como ovelhas que têm um bom pastor, e que o Senhor não deixe faltar aquilo que é necessário, que é essencial, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre eles o teu rosto e dê a cada um deles a tua paz. É a nossa oração. Pai, também, Senhor, lembramos das orações que já fizemos. Pai, que o Senhor, Deus, não esqueça, que o Senhor não deixe passar. Abre as janelas do céu, derrama o teu favor, derrama a tua graça. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade, nós repreendemos toda enfermidade e nós declaramos, Senhor, que cremos no agir do Senhor, no teu milagre,
em nome de Jesus. Deus, nos dá uma noite na tua presença e um restante de semana abençoado. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso estado, toma o nosso povo nas tuas mãos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana totalmente na presença dele. E não esqueça, ele é o teu pastor, nada te faltará. E ele vai te levar para as águas de descanso. Ele vai te fazer repousar. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau.